Olá, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada, águias! Bom, mais um encontro aqui no nosso módulo de saúde de um tema extremamente relevante: honorários de sucumbência no assunto de saúde. Esse é um tema extremamente caloroso, eu convivo muito com isso na prática. É desafiador porque alguns magistrados ficam com aquele lance do advogado estar ganhando muito dinheiro, mas você não está fazendo nada de errado. Você só está buscando aquilo que o STJ já decidiu. Havia uma controvérsia entre a terceira e a quarta turma do STJ sobre esse assunto, que os honorários devem recair sobre o valor total do tratamento ou sobre somente, por exemplo, a parte do dano moral. A segunda sessão do STJ decidiu o assunto. No kit de peças, você vai encontrar essa peça com o tema tratamento. E aí você vai ver lá que eu tenho o julgado da segunda sessão para vocês. Mas hoje, para trazer mais clareza para o assunto, eu destaco aqui um caso que eu criei justamente para que vocês vislumbrem essa situação com maior facilidade no seu cotidiano do escritório. Se você é um advogado na área da saúde ou se você tem produtos jurídicos na área da saúde, saiba que esse é um assunto que você está focando no final da ação, que é a sua sucumbência. A gente sabe que na ação que envolve saúde, como a dor é muito grande, honorários iniciais sempre irão ocorrer. Mas como o tratamento ele segue, você vai buscar a sua sucumbência ao final. Então eu trouxe aqui para vocês, tá? Nos casos de obrigação de fazer, referente ao custeio do tratamento de saúde, ok? Com pedido de danos morais, a base de cálculo da verba honorária sucumbencial corresponderá à soma da cobertura negada e da verba indenizatória mencionada. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética, justamente para que você crie essa conexão com esse assunto. João, cliente do plano X, Amil, Unimed, Sul América, Rapvida, que seja, foi diagnosticado com determinada doença. O médico que estava atendendo João prescreveu que ele fosse submetido a uma cirurgia. O plano de saúde recusou-se a custear o tratamento, sob argumento de que não estaria incluído na cobertura oferecida segundo o contrato assinado. Diante desse cenário, João ajuizou ação contra o plano de saúde, pedindo que a ré fosse obrigada a realizar a cirurgia em rede própria ou credenciada, uma obrigação de fazer, e condenada a pagar R$50 mil a título de danos morais, que é a obrigação de pagar, e condenar a pagar honorários de sucumbência. Beleza. O juiz prolatou decisão, julgando os pedidos procedentes. A dúvida ficou por conta da base de cálculo dos honorários. E aqui, ó, aí o juiz sempre remete ao MP. Ao MP, não sei para quê, né? Mas tudo bem. Porque está envolvendo o interesse de um idoso, está envolvendo o interesse de um menor. Você não está falando mais do interesse do idoso ou do menor, você está falando da sua sucumbência. Não tem que remeter para o MP. Mas a prática é assim que acontece. O artigo 85, parágrafo 2º, afirma que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Suponhamos que o magistrado estabeleceu os honorários de 10%. Esses 10% serão fixados apenas sobre os R$50 mil, que é a obrigação de pagar aqui é o dano moral,
ou sobre 50 mil, mais o custo da cirurgia, que é a obrigação de pagar, mais a obrigação de fazer. Aqui está o BO, galera. Como é que fica isso? A base de cálculo de honorários incluirá ambas as condenações. E isso, como te disse, foi julgado pelo STJ a segunda sessão. A base de cálculo dos honorários incluirá ambas as condenações nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura do tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre a condenação ao pagamento de quantia certa e a obrigação de fazer. Tá aí. Não tem o que discutir. Excelência, esse é o posicionamento da segunda sessão do STJ. A controvérsia acabou. Então, vamos cumprir o que o STJ está dizendo. Tranquilo? Então, aqui, o que vocês têm comigo? A ideia central de observar que esses honorários comerciais vão ser sobre o todo. A sentença que condena o plano de saúde à prestação combinatória de fornecer a cobertura pleiteada e a pagar quantia certa, valor arbitrado da compensação de danos morais, deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Sobre ambas as condenações. A condenação do plano quanto à obrigação de fazer, custeio do tratamento médico, deve ser levada em consideração no cálculo dos honorários, porque se trata de obrigação que pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo assim no cálculo da verba sucumbencial. Assim, considerando que é possível mensurar o valor econômico da obrigação de fazer, tal montante deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. O termo condenação previsto no 85, parágrafo 2º, não se restringe à determinação de pagar quantia, incluindo também as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas. Então, o STJ tem reiterado o entendimento acima. Olha aí, de novo. Quarta turma, 20 de maio de 2024. Mais uma decisão extremamente importante para você juntar. Junto com aquela decisão da segunda sessão, traga essa decisão de 20 de maio agora do nosso ano corrente, 2024. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenizações por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre as duas condenações. Gente, isso aqui é o ouro em pó para vocês. Tranquilo? Esse encontro, trabalhando sempre lá no suporte, vocês falam, Cris, como é que fica a sucumbência nas ações de saúde? Trazendo essa aula, uma aula rápida, 10 minutinhos aqui para você, justamente para trazer a atual jurisprudência, finalizar essa controvérsia. Nessa fase de execução de honorários sucumbenciais, você vai fazer os cálculos aí pelo TJ, o site do seu TJ, por exemplo. Você vai lá no kit de peças, coloca tratamento ou simplesmente pega essas informações que eu trouxe para você aqui e trabalha uma petição, até mesmo no ChatGPT. ChatGPT, assuma a posição de um advogado especialista em direito do consumidor e elabore uma petição na fase de execução com base nos julgados que abaixo apresento. Em segundos você terá essa petição pronta. Dá aquela revisada, protocoliza e ganha os seus honorários de sucumbência bem gordos nesse caso concreto. Eu vejo vocês em um próximo encontro aqui no Vivendo do Código de Defesa do Consumidor, no método Ações de Sucesso. Quando você sempre estiver aí buscando atualização, você sabe que aqui é a sua casa.